Mateus capítulo 4, os versículos 1 a 11. Nós encontramos o relato da tentação de Jesus. Mateus 4, de 1 a 11. Nós estamos falando sobre renovação da mente. E quando falamos de renovação da mente, nós estamos falando de uma maneira de enxergar as coisas por um ângulo novo, diferente. Na verdade, enxergar as coisas pelo ângulo de Deus. E Jesus nos ensina coisas tremendas nesse episódio da tentação. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. O tema desta manhã é a tentação de todos nós e a solução de Cristo. A tentação de todos nós e a solução de Cristo. Antes de expor o texto, permita-me fazer algumas considerações preliminares. Primeira, todos nós somos tentados. Se você é humano, você é tentado. Tiago, o apóstolo, nos diz: todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E a cobiça, uma vez tendo sido satisfeita, dá origem ao pecado. E o pecado, à morte. A outra coisa que Tiago nos salienta também é que Deus a ninguém tenta. Deus nunca é a fonte da tentação. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência e o diabo é o grande tentador. E o mundo oferece a nós aquilo que pode satisfazer os nossos desejos, nossas cobiças. Ninguém é tentado acima de suas capacidades. Paulo diz isso: quando vocês são tentados, não sobreveio a vocês nenhuma tentação sobre-humana, nenhuma tentação que vá além da sua capacidade. Mas Deus, que é fiel, ao permitir que sejamos tentados, também provê Ele uma forma de nós escaparmos, de nós nos livrarmos da tentação. A fidelidade de Deus nos garante isso, 1 Coríntios 10, versículo 13. As tentações de Cristo, essas aqui relatadas, e também as demais que ele sofreu durante toda a sua vida, são emblemáticas, ou seja, elas são tentações normais de todos nós. Mas quando dirigidas a Cristo, Ele é tentado em nosso lugar para que Ele também seja qualificado a representar-nos plenamente. Se o Filho de Deus não fosse tentado como nós fomos tentados, ou como somos tentados, Ele não seria adequadamente o nosso substituto. O autor de Hebreus nos diz claramente isso. E ao vencer as tentações no deserto e as demais que Ele sofreu, Jesus não somente venceu as tentações, mas Ele as venceu por nós e as venceu para ensinar-nos a vencer as nossas.
Vou repetir esse conceito porque é importante. Jesus, ao vencer as tentações no deserto e também as demais que ele sofreu, ele venceu as tentações por ele e também por nós. Mas também ao vencer as tentações, ele nos ensinou como nós podemos vencer as nossas. O sermão desta manhã tem duas partes. A primeira parte vamos falar sobre as tentações em si, as nossas tentações. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre a solução de Jesus, pois a solução de Jesus é uma só, aplicada a todas as áreas da nossa vida. A primeira tentação, ela aparece no verso 3. Jesus é levado ao deserto e o tentador fala com ele. E no verso 3, Satanás sutilmente faz uma proposta para Jesus. Satanás não está duvidando que Jesus seja filho de Deus. Existem duas formas de ser no grego. Esse ser aqui não é um ser, de dúvida, é um ser constativo, é um ser de fato. É como se dissesse assim, Satanás está dizendo, eu sei que você é filho de Deus, então transforma pedras em pães. Mostra, usa o seu poder para transformar pedras em pães. Jesus ouve a sugestão de Satanás. Porque a tentação, ela primeiramente vem como uma sugestão. Satanás não nos tenta ordenando coisas, ele sugere, como ele fez no jardim. E nessa sugestão aqui existe algo por trás. Jesus havia passado um certo tempo sem comer e ele estava com fome. E Satanás vai exatamente onde está a necessidade. Satanás não nos apela a coisas que não necessitamos. Ou até mesmo que nós não estamos conscientes de que estamos precisando. A tentação é direcionada a uma necessidade. Então ele diz a Jesus, e aí? O pai te abandonou. Você não tem o que comer, você é filho de Deus e você está passando fome. Aqui talvez a gente possa levar em consideração, pensar assim, o salmista não disse, eu fui jovem, agora eu sou velho e nunca vi o justo padecer necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. Aí agora Jesus, o justo, o Filho de Deus, está no deserto com fome. E Satanás diz para ele assim, você tem poder. Faz pedras se transformarem em pães. Satisfaça sua necessidade. Simples assim. Mas Jesus não faz. Porque a primeira tentação, essa a que Jesus foi submetida, é também a tentação de todos nós. É a tentação de ter. Ter o que queremos ter. E o mundo nos oferece o que nós queremos ter. E não há nenhum problema em ter. Há problema em ter mais do que precisa. Porque quando temos mais do que precisa, há uma tendência, há uma tentação a que nos apeguemos a isso de tal maneira que, ao invés de sermos aqueles que têm, passarmos a ser aqueles que são tidos. Como o jovem rico, que tinha muitas riquezas, e porque tinha muitas riquezas não podia seguir a Jesus. Mas a questão do ter aqui é exatamente o fato de Satanás queria que Jesus tivesse aquilo que Deus não estava lhe dando naquele momento. Então a tentação se dirige a que nós queiramos ter o que Deus não quer que tenhamos.
Não há nenhum problema em você ter o que Deus quer que você tenha. Ah, eu quero ter conhecimento. Conheça, estude. Ah, eu quero ter alguma propriedade. Ok, vá, trabalhe, se esforce, compre essa propriedade. Seja feliz. Abençoe vidas com o que você tem. Mas com certeza, nós humanos somos tentados a querer ter mais do que Deus quer que nós tenhamos. E nesta hora, Satanás vem e diz: por que você não tem isso? Tenha isto. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: Deus quer que eu tenha isso? O que Deus quer que eu tenha? O que Deus não quer que eu tenha? Davi tinha 10 mulheres, mas quis ter Batseba. Mas Deus não queria que ele tivesse a mulher do outro. E aí está o pecado. A tentação é que nós queiramos ter o que Deus não quer que nós tenhamos. Judas vendeu Jesus. No final das contas, as 30 moedas de prata foram motivos de seu próprio suicídio. Porque ele teve o que Deus não queria que ele tivesse. Você já se perguntou a Deus o que Ele quer que você tenha? Já perguntou a Deus as coisas que você tem, quais delas Deus não quer que você tenha? Às vezes nós temos coisas que nos impedem de seguir a Jesus. Com certeza essas coisas Deus não quer que você tenha. A segunda tentação está nos versos 5 e 6. O diabo leva a cidade santa e diz para ele: salta daqui, porque está escrito, e está escrito mesmo, Salmo 91, versículo 11. Os teus anjos darão ordem a teu respeito, eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. A segunda tentação é a tentação de fazer. Todos nós queremos fazer algo. E não há nada de errado em fazer as coisas, desde que essas coisas sejam lícitas. Ah, eu quero viajar, eu quero me divertir, eu quero fazer alguma coisa para o meu entretenimento. Eu quero fazer um projeto, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem. O que você precisa perguntar é: o que eu vou fazer é o que Deus quer que eu faça? Porque Satanás sugere a Jesus dar um espetáculo. Vai aí, faz um espetáculo. Você receberá o Oscar. As pessoas crerão que tu és o Cristo. Porque você vai se jogar, eles vão olhar. Olha, um homem se jogou, de repente os anjos vêm e te pegam. E eles, oh, ele é Deus. Crerão em ti. Não precisa nem morrer na cruz. Vai, faça isso. Mas Jesus sabia o que o Pai queria que ele fizesse. Os puritanos tinham uma regra bem simples para saber se eles estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Eles faziam uma pergunta: posso orar antes de fazer o que pretendo fazer? Será que Davi orou antes de cometer adultério com Batseba? Eu acho que não. Já imaginou? O assassino vai lá: Senhor, eu estou aqui pedindo a tua bênção para que tudo dê certo, que eu pretendo colocar uma bala na cabeça do fulano. Não foi a Deus que ele orou. Pode ter orado ao diabo, mas não a Deus. Terei paz em orar pelo que eu vou fazer? E a segunda pergunta é: depois de haver feito, eu posso agradecer por haver feito o que eu fiz? Será que alguém pode agradecer a Deus pelo adultério?
Senhor, muito obrigado porque eu xinguei meu pai e minha mãe, amaldiçoei até a terceira geração deles. Amaldiçoou a si mesmo, mas já pensou em alguém agradecendo a Deus por isso? Senhor, obrigado porque eu joguei um tijolo no telhado do vizinho. Se você faz isso, eu recomendo que você seja imediatamente internado. Você não está bem da cabeça. Mas se você pode agradecer pelo que você fez, com certeza você fez o que Deus queria que fizesse. Se não, você fez o que Deus não queria que você fizesse. Caim matou seu irmão e ao invés de agradecer por ter matado seu irmão, ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele sabia que tinha feito a coisa errada. Ele não pediu o conselho de Deus. Pelo contrário, Deus disse para ele, Caim, presta atenção, você vai fazer besteira. Fez. Nabucodonosor olhou para aquele palácio maravilhoso e disse, este é o palácio que eu fiz para a minha glória. Você conhece o resto da história? Um anjo disse para ele, vai pastar. E ele pastou. Porque quando nós fazemos algo para a nossa glória, com certeza você fez o que Deus não queria que você fizesse. Porque qualquer coisa que você fizer que não seja para a glória de Deus, você não deveria ter feito. E Jesus percebeu que se ele se jogasse dali, não seria para a glória de Deus. Então ele não aceitou a sugestão do diabo. A terceira tentação está nos versos 8 e 9. O diabo leva um monte muito elevado, mostra a glória do mundo e diz a ele, eu te darei isso aqui se prostrado me adorares. A terceira tentação é a tentação de ser. Ser quem Deus não quer que eu seja. Você já se perguntou a Deus, Deus, quem tu queres que eu seja? Ao descobrir quem Deus quer que você seja, seja quem Deus quer que você seja. Mas não invente de ser quem Deus não quer que você seja. Vai dar errado. Pode ter certeza, você vai dar com a cara na parede. Existe um filme muito interessante chamado O Clube do Imperador. Kevin Kline é um professor de adolescentes. E na porta da sala dele, ele é professor de história antiga, tem a seguinte afirmação. Eu sou Shutruk-Nahunt. Alguém sabe quem foi Shutruk-Nahunt? Shutruk-Nahunt, rei de Anshand e Suzã, soberano da terra de Elã. Eu destruí Sipar, capturei a estrela de Nihassim, e a levei de volta a Elã, onde a plantei como oferenda ao meu Deus. Isso é tudo que sobrou de Shutruk-Nahunt. Uma afirmação de que ele destruiu outras nações. Se eu não falasse para você, você nem saberia que existia um homem chamado Shutruk-Nahunt. Mas sabe o que ele achava? Que ele era poderoso, grande. Um homem que podia destruir qualquer reino, subjugar qualquer nação. O que restou dele foi uma pedra onde está escrito essas palavras. Porque ele quis ser o que Deus não queria que ele fosse. Destruidor dos povos. Isaías capítulo 14 fala do rei da Babilônia. E o rei da Babilônia dizia assim, eu subirei ao alto céus, colocarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. E logo em seguida o verso seguinte diz assim, levado serás ao abismo, à mais profunda escuridão. Porque o rei de Babilônia quis ser o que Deus não quer que ele seja. Mas quando nós somos o que Deus quer que nós sejamos, nós somos abençoados por Deus. Pôncio Pilatos
não tendo do que acusar Jesus, condenou ele mesmo assim. Sabe por quê? Porque o sonho de Pôncio Pilatos era ser amigo de César. Porque quando ele falou assim, eu não vejo nenhum problema, nenhuma condenação, nenhum crime neste homem, o povo disse, se você soltar este homem, você não é amigo de César. E Pilatos já tinha tido uns problemas com César. Então ele condena Jesus e sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu ser amigo de César. Ele foi exilado e morreu, segundo o relato de biógrafos dele, em melancolia. Ele morreu de depressão. Porque tudo o que ele queria era ser amigo de César. E na busca de ser o que Deus não queria que ele fosse, ele se tornou uma figura proverbial. Alguém de quem se diz, homem infeliz que lava suas mãos diante das responsabilidades. Essas são as tentações. A tentação de ter o que Deus não quer que tenhamos, a tentação de fazer o que Deus não quer que façamos, e a tentação de ser quem Deus não quer que sejamos. Mas qual é a solução de Jesus? Vá comigo em Provérbios 27, versículo 7. A solução de Jesus é bem simples. O sábio diz, quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Satanás ouve nossas reclamações. Eu acho que Satanás ele tem uma tecnologia avançada. Eu me lembro um dia que a minha filha falou, pai, compra para mim um tênis. E eu cometi o crime de comprar um tênis para minha filha pela internet, Netshoes. Passei mais de meses recebendo propaganda de tênis de menina. Meu pai, tinha de um jeito, tinha de outro jeito. Acharam que eu era uma menina. Falei, tá vendo a situação? Cuidado com o que você pesquisa na internet. Um dia meu filho foi lá e ficou pesquisando carros de luxo, Pontiac e tudo mais. Eu falei, agora eu tô ralado. Vai aparecer Lamborghini, vai aparecer Ferrari. Estão achando que eu sou um rico, um milionário querendo comprar carros caros. E você, quando fala das suas insatisfações, o diabo registra. Vou oferecer para ele. E aí você fica admirado e fala assim, puxa, eu estava reclamando do meu molinete. E é interessante que na loja da esquina apareceu um molinete que eu queria. O diabo ouviu sua oração. Quando você está satisfeito, você não reclama. Você não procura outras coisas. Então o grande segredo para vencer a tentação é estar contente. É estar feliz. Satisfeito com o que Deus te dá. Satisfeito com o que Deus te permite fazer. Satisfeito com o que Deus te permite ser. Vamos ver isso na vida de Jesus? Quando Satanás diz para ele assim, transforma pedras em pães. Jesus fala para ele assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Com isso Jesus estava dizendo para Satanás assim, Satanás, eu estou satisfeito com a provisão de Deus para mim. Eu não sou meu provedor. Se Deus me der, eu agradeço. E se Deus não der, eu aceito que Ele não deu, e com resignação eu digo, obrigado porque não me deste.
Porque às vezes a gente fica insistindo com Deus, para Deus dar o que Ele não quer nos dar, e aí nos tornamos igual a nação de Israel, quando pediu um rei, e Deus deu o rei Saul, e eles se arrependeram por 40 anos. Mas Jesus estava satisfeito com a provisão de Deus. E quando nós estamos satisfeitos com a provisão de Deus, nós amanhecemos o dia dizendo, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu li um livro que falava sobre os puritanos e seus hábitos. E descobri que eles tinham 2 hábitos muito interessantes e eu procurei tomá-los para mim. O primeiro hábito é o seguinte, que sua primeira palavra seja, obrigado, Senhor, ao acordar. Antes de mais nada, antes de colocar o pé no chão, diga, obrigado, Senhor. Eu não merecia esse dia que o Senhor está me dando. Eu dormi em paz, eu acordei em paz, obrigado, Senhor. Essas são as primeiras palavras da manhã. As últimas palavras da noite devem ser diferentes. Devem ser, Senhor, perdão pelas coisas erradas que fiz. Ajuda-me a não repeti-las amanhã. E dá-me graça de que amanhã eu continue a fazer as coisas certas que eu fiz hoje. Em nome de Jesus. Amém. Uma excelente oração, né? É aquele escaneamento. Puxa, eu perdi minha paciência hoje. Perdão, Senhor. Mas eu fiz uma coisa legal hoje. Eu abençoei meus filhos. Obrigado, Senhor, que amanhã eu abençoe mais. E assim então eles iam vivendo cada dia com gratidão e consciência limpa. Não tem coisa melhor, né? Não tem chá de cidreira que te dê um sono mais agradável do que a consciência limpa. A tranquilidade de você saber que você fechou bem o seu dia, você pode dormir com a bênção de Deus. O imperador Valente ordenou que o prefeito Modesto, da cidade de Cesareia, convocasse Basílio, o bispo de Cesareia. Basílio era um defensor do ortodoxismo, a crença na Trindade. E naqueles dias havia um segmento cristão ariano, que acreditava que não havia Trindade, mas que só havia Jesus, o unicismo. E Basílio estava contra esse pensamento e Modesto chamou e ameaçou e disse para ele assim, você tem que reconsiderar seu pensamento. Você tem que mudar sua opinião, o pessoal está acreditando como você crê, a gente não quer que creia assim. Basílio permaneceu firme. Modesto mandou enchê-lo de presente, ele devolveu tudo. Aí Modesto ficou bravo, levou ele à praça pública e disse, olha, eu vou tomar tudo que você tem, posso exilá-lo e também posso mandar matá-lo. Basílio respondeu a ele, não tenho medo do exílio, pois sirvo ao Deus dono de toda a terra, onde eu estiver, ali estarei servindo-o. Se quiseres tomar todas as coisas de mim, tire as minhas roupas, porque além delas desconheço qualquer outra coisa que eu possua neste mundo. E se me matares, estarás fazendo um favor a mim, pois me colocarás junto ao Deus ao quem eu sirvo. Modesto encerrou a reunião. Uma pessoa desapegada não tem como ser tentada. Ele só tinha roupa do corpo. E era isso mesmo. Ele estava satisfeito. Jesus não tinha nada dele. Ele disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça.
O pai alimentou Elias com corvos. Se o pai quisesse mandar os corvos trazer carne, o pai poderia mandar. Mas se o pai não mandar, eu continuarei grato pelo que ele dá. E grato até pelo que ele não dá. Porque eu não quero ter outro provedor, senão o próprio Deus. A segunda solução de Jesus. Nos versos 5 a 7. O diabo diz para ele se lançar de cima do pináculo do templo. Ele diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia qual era a vontade de Deus para ele. E a vontade de Deus para Jesus é que Jesus morresse na cruz. E Jesus não ia aceitar nenhum atalho, nenhuma proposta que o desviasse da vontade do Pai à cruz. Jesus, mesmo sabendo que o destino dele era a cruz, ele não aceitou a solução do diabo nesta circunstância, nem naquela em que ele disse aos discípulos, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso, vão bater em mim, eu serei morto, eu serei sepultado, ao terceiro dia eu vou ressuscitar dos mortos. E quando ele terminou de falar isso, o Pedro, todo voluntarioso, chamou ele de lado. Falou, Jesus, seu discurso pegou mal. Os discípulos ficaram meio desanimados. Eu não, que eu entendo. Eu sou o cara. Mas os outros estão um bochichinho lá entre eles. Lá, Jesus pegou mal. Volta lá. Diz para eles que eles entenderam errado, que o Senhor não vai morrer não, que está tudo bem. Jesus olhou no olho de Pedro e falou assim, arreda Satanás. Você não entende das coisas de Deus. A vontade de Deus era que Jesus morresse. Jesus disse, eu estou satisfeito com a vontade de Deus. Mas quando nós não estamos satisfeitos com a vontade de Deus, Satanás apresenta dele. Ah, você não está contente com a vontade de Deus? Legal, tem outra. E à primeira vista, parece que a vontade do outro é que é boa, perfeita e agradável. Mas no final das contas, a vontade do outro é tão terrível e escravizadora que traz consigo um anzol por trás da isca. E quando nós abocanhamos a vontade dele, nós nos tornamos escravos do pecado e recebemos como salário a morte. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus conhecia e aceitava a vontade de Deus. Por isso, não aceitou a proposta de Satanás. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que você creia em Jesus. Creia em Jesus. A vontade de Deus é que você se arrependa dos seus pecados. E Martinho Lutero foi incisivo dizendo, arrependa-se sempre. Não é só uma vez, lá em 1900 e quase nada. Que a sua vida seja marcada por constantes arrependimentos diante de Deus. Isto é o arrependei-vos que Jesus falou lá no começo do Evangelho. E a vontade de Deus é que você seja santo, como Ele é santo. Pois está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Se você quer saber a vontade de Deus, essas três coisas resumem, sintetizam em grande parte a vontade de Deus para a sua vida. A terceira tentação, versos 8 a 10. O diabo leva Jesus a um alto monte e mostra para ele e diz, aí, eu vou te dar tudo isso aí, basta que você me adore. Jesus não somente estava satisfeito com a provisão de Deus. Jesus não somente estava satisfeito com a vontade de Deus, mas Jesus estava satisfeito com o próprio Deus. De maneira que ele recusou outro Deus além do único Deus. Pois ele diz, está escrito,
Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ele estava dizendo para Satanás: Satanás, a intenção sua foi boa, foi interessante, mas não colou, porque eu já tenho um Deus e o meu Deus é suficiente para mim. Eu não quero outro Deus além do meu Deus. Satanás se oferece para ser o Deus do mundo. E aí eu vi a postagem lá, um monte de crente. Ei, o diabo lá no carnaval. Gente, ele está no lugar dele, gente. Quem está reclamando, aquilo lá é dele. Tudo é dele, foi ele que financiou. Você está achando estranho? Não, é isso mesmo. Ah, ele bateu em Jesus e tal. Eu acho que aquele pessoal viu alguma peça da Jocum, só que não assistiu toda, né? Aí pegou e colocou só uma parte. Que na peça Jocum Jesus vence no final, né? Mas lá parece que não e tal. Independente disso, disseram que era Santo Antão, não interessa. O fato é o seguinte: aquele não é o diabo e também não é Jesus. É uma representação do diabo, mas não é o Jesus nosso. Ficar nervosinho, se escandalizando. É de se esperar que eles façam isso, gente. O mundo jaz no maligno. Nós é que somos os estranhos neste mundo. E sabe por que o mundo nos odeia? Porque nós não aceitamos o Deus deles. Porque nós já temos o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo. Agora, quando o diabo falha em fazer a pessoa ter a ele como Deus, o diabo faz uma outra sugestão. Então seja você o seu Deus. E aí ele promove, por exemplo, a entrega do Oscar. E aí os crentes, que maravilhoso. Aquilo ali é chamado apoteose. Sabe o que é apoteose? Significa ascendência a Deus. Já viram que tem um desfile de carnaval? Tomara que vocês não tinham visto, mas ao final lá se faz que a apoteose é quando então todos se tornam deuses. Não existe apoteose para ninguém. Porque nós não somos Deus e Deus não quer que você seja o seu Deus. Ele é o seu Deus. E quando você está satisfeito com Deus, você não aceita que outro seja seu Deus, nem você mesmo faz de você o seu próprio Deus. E também não coloca outros deuses além de Deus. Porque tem marido que endeusa a esposa. Tem esposa que endeusa o marido. Tem pai que endeusa os filhos. Tem mãe que endeusa a filha. Tem gente que endeusa gato, cachorro. Tem gente que endeusa líder de partido. Tem gente que endeusa artista. Que adora, por exemplo, Maradona, Beyoncé e outros. Adoradores mesmo, gente. Justin Bieber cuspiu numa menina, a menina quase desmaiou. Endeusações. Eu disse aqui, tempos atrás, e volto a repetir. O seu Deus é aquele com quem você gasta mais tempo. Aí pegou, hein? Aí virou Deus Facebook, o Deus... Verdade. Quanto tempo você gastou com este que você chama de seu Deus? Quanto tempo aos pés do seu Deus? Sem celular. Jesus não aceitou outro Deus, a não ser o único e suficiente Deus. Quando você está contente com a vontade de Deus, quando você está contente com a provisão de Deus, quando você está contente com o seu Deus, você vencerá todas as tentações. Assim como Jesus venceu, você também vencerá.